Irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 2 deste novo trimestre, a qual estaremos estudando sobre o Sermão do Monte, escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo número 5. No trimestre passado, nós estudamos o livro do Apocalipse, aprendemos a respeito das coisas que irão acontecer no futuro. Já no Sermão do Monte são os ensinamentos, as bem-aventuranças, o Senhor Jesus nos ensinando a como ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida feliz aqui na terra. E hoje a nossa lição de número 2 traz o tema humildade, o alicerce da felicidade cristã. Você que pode, curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui reunidos para aprender mais um pouquinho da Tua Palavra. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, humildade, o alicerce da felicidade cristã. O nosso texto áureo diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Verdade aplicada. Humildade é reconhecer que nada somos ou temos e que dependemos inteiramente de Deus. O nosso texto de referência está no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 17, 18, 19, 20 e 21. Meus irmãos, o tema da nossa lição, humildade, o alicerce da felicidade cristã. Quando nós pensamos em alicerce, nós pensamos em fundamento, em base, o que suporta a estrutura, aquilo que é forte, é firme. Lembra lá da parábola daquele que construiu a sua casa na rocha e aquele que construiu a sua casa na areia? Meus irmãos, o alicerce é a base de tudo. As paredes, você pode até mexer na parede, trocar uma veneziana, trocar uma porta, dar uma nova roupagem, mas os fundamentos, os pilares precisam ser os mesmos. O alicerce, no alicerce você não pode mexer. No alicerce não se mexe. O alicerce é o que dá sustentabilidade, é o que mantém firme quando vem o vento forte, quando vem a tempestade, quando vem as chuvas. O alicerce, meu irmão, é o que segura a estrutura firme ali no lugar. E o que a lição está nos dizendo? Que a humildade é o alicerce da felicidade cristã. Você quer ser feliz, quer desfrutar da felicidade que o Senhor Jesus tem para nós? Meu irmão, tenha a humildade como seu alicerce. As paredes você pode até construir, trocar o terno, trocar a veneziana, trocar a porta, mas a base precisa ser a humildade. Então, quando nós falamos de alicerce, nós pensamos em base, em estrutura. Tópico número 1. A felicidade de acordo com a visão de Deus. A primeira bem-aventurança ensinada por Jesus fala acerca da humildade. O pobre de espírito aqui é aquele que nada possui e que vive numa absoluta dependência, ou seja, dependente de Deus. Você ter a graça para entender que o Senhor Jesus está cuidando da sua vida. E quando você tem essa graça, esse discernimento, você encontra a felicidade. A felicidade está em ser totalmente dependente de Deus. Tópico 1.1. O que pode ser a felicidade para algumas pessoas? A psicologia ensina que a felicidade é o estado emocional de uma pessoa feliz. É a sensação de bem-estar e satisfação que experimentamos quando atingimos os nossos objetivos. Ou seja, a psicologia, eu não quero aqui filosofar a respeito da felicidade, porque a felicidade é um tanto subjetiva.
A psicologia ela explica que a felicidade é um estado emocional. E muitas pessoas encontram ou pensam em encontrar a felicidade em algumas coisas, em objetos, em conquistas. Meu irmão, quando nós estudamos o livro, o Sermão do Monte, nós vemos que o que o Senhor Jesus nos ensina ali vai totalmente ao contrário dos valores do mundo. O mundo ensina que a felicidade está em você conquistar algo. No Sermão do Monte, nós vamos aprender que Jesus ensina que a felicidade não está em conquistar. Essa felicidade da conquista, ela é muito rasa, ela é muito supérflua, é muito passageira. Mesmo porque você fica feliz quando você conquista, mas depois de um certo tempo, aquilo que você conquistou se torna simples, já não te produz mais aquela alegria, aquela felicidade do momento. Por isso que a psicologia diz que a felicidade é um estado emocional. É uma sensação de bem-estar, de satisfação que experimentamos quando atingimos nossos objetivos. Inclusive, existem alguns coaches, algumas pessoas que tratam, que ensinam a como você ter uma vida de superação, uma vida de conquista, e eles dizem que é necessário nós determinarmos alguns objetivos, pequenas conquistas, celebrar pequenas conquistas, ou seja, não precisa você traçar um objetivo que é tão distante. Alguns coaches, eles ensinam isso, pessoas que trabalham com a felicidade pessoal, com treinamento pessoal. Então eles falam, batem em cima dessa tecla, trace pequenos objetivos a qual você vai alcançar em um curto espaço de tempo e celebre essas conquistas desses alvos que são traçados. E realmente isso produz em nós uma felicidade. Só que a felicidade que o Senhor Jesus ensina para nós, quando nós temos total dependência dele, não é uma felicidade passageira, mas é uma felicidade contínua. Não é um estado de espírito, mas é uma felicidade que vem do próprio Espírito Santo e invade a nossa alma. Ao ponto de você estar vivendo uma situação que pode gerar um problema, um estresse, mas isso não te abate. Porque você entende que a felicidade não é só uma alegria passageira. A felicidade que vem do Senhor Jesus, do Espírito Santo, ela permanece, ela é contínua na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No tópico número 1, no terceiro parágrafo, diz assim: para Deus, a pessoa feliz é a que reconhece que nada tem e que em tudo depende de sua graça. Mateus 5:3. Tópico 1.2. O que é a felicidade segundo a Bíblia? A felicidade segundo a Bíblia está determinada pela existência da relação com Deus por meio da fé e da obediência que se tenha aos seus mandamentos. Ou seja, então como alcançamos a felicidade com Deus? Experimentando o perdão. Essa felicidade que o autor aqui está nos trazendo, que nós alcançamos quando nós praticamos os princípios que o Senhor Jesus deixou para nós. Ou seja, quando nós praticamos o perdão, nós alcançamos a felicidade. Porque não tem como você experimentar essa felicidade que o Senhor Jesus está nos apresentando, que o Espírito Santo pode nos dar, se você estiver cultivando uma mágoa no seu coração, se você estiver cultivando rancor, estiver cultivando, lembrando, alimentando aquilo que fizeram com você no passado, que não te trouxe alegria naquele momento, que só te trouxe dor. Meu irmão, deixa o passado para trás, não cultive mágoa, não cultive angústia, libere o perdão, meu irmão. Pratique o perdão. Não tem como você experimentar essa graça, essa felicidade que vem do Espírito Santo quando você ainda carrega mágoa no seu coração. Libere o perdão, libere. Perdoa. Se talvez você não tem mais o contato com essa pessoa que te causou essa mágoa,
Em sua oração, libere, verbalize o perdão. Diga que você perdoa. Em suas orações, diga o nome da pessoa e fala: eu te perdoo, eu libero o perdão. Verbalize o perdão, para que você venha experimentar essa felicidade, essa paz, essa alegria que o Espírito Santo nos dá. E não só através do perdão, também da obediência, da renúncia, tudo aquilo que te aproxima do Espírito Santo, tudo aquilo que Jesus nos deixou na Bíblia Sagrada, os princípios para nós seguir. Isso irá nos gerar essa felicidade que o Espírito Santo pode nos dar. 1.3, onde podemos encontrar a felicidade? A resposta típica que encontraríamos a felicidade é que podemos encontrar em dinheiro, em posse, em um amor por um cônjuge, ou pela conquista, ou a ausência de dívidas. Outros, talvez mais profundos, dirão que a felicidade está na família, ou talvez que a felicidade esteja em uma boa atitude diante de cada circunstância da vida. Mas não há outro lugar como ao lado de Deus. Sua presença é o lugar de maior felicidade, porque nela existe paz, aceitação, amor e liberdade. Salmo 65:4, 84:4 e 5. Ou seja, obedeça os princípios que o Senhor Jesus deixou, para que sejam cumpridos pelos seus servos, pelos seus discípulos, nós que somos representantes de Cristo aqui na terra. Cumpra os princípios, então você receberá e degustará dessa paz que excede todo entendimento. Tópico 2. O que é um pobre de espírito? Jesus chama de felizes aqueles que são pobres de espírito, mas afinal, o que é ser um pobre de espírito segundo as Escrituras? Meus irmãos, existem aqui duas frases. Não vou dizer duas versões, mas realmente duas frases. Existe o pobre de espírito e o pobre no espírito. Quando o Senhor Jesus diz no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito, são aqueles que têm a consciência que são totalmente dependentes de Deus. Que você depende do Senhor Jesus, depende de Deus em todas as áreas da sua vida. Um pobre de espírito, aquele que tem a necessidade de algo. Para os judeus, quando se fala de pobreza, não se refere apenas a fins, poderes aquisitivos, não se refere apenas ao dinheiro, mas aquele que tem necessidade total de algo. Então esse é um pobre. Não aquele só que está, por exemplo, com necessidade de... Quando a gente fala de pobre aqui na nossa cultura, a gente remete logo a alguém que não tem dinheiro, que está passando uma situação financeira muito complicada. Mas para os judeus, o pobre é aquele que tem a necessidade de algo, não só na área financeira. Então, quando o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, são aqueles que entendem que necessitam do auxílio do Espírito Santo, que precisam da presença de Deus, que necessitam da ação de Deus em todas as áreas da vida. E qual que é a diferença do pobre de espírito, que é esse que eu acabei de explicar, para o pobre no espírito? O pobre no espírito, aos olhos do Senhor Jesus, já é, o que o Senhor Jesus define, claro, já é aquele que, para ele não depende do Senhor Jesus. Sabe aquela pessoa altivista, aquela pessoa que acha que ele consegue fazer tudo, que ele dá conta do recado e ele é o cara, ele não necessita. Ele até fala, não, eu preciso do Senhor Jesus. Quando alguém o elogia, ele fala, toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus, mas dentro do coração dele ele está dizendo, eu sou o cara, eu consigo, eu faço, eu realizo, eu sou bom. Sabe aquela pessoa prepotente, orgulhosa, que se acha a última bolacha do pacote, o rei da cocada? É esse, irmão, que é um pobre de espírito, porque na concepção dele, ele não depende de Deus para nada. E a pessoa que se acha nesse patamar, meu irmão, é uma pessoa, não tem nem palavra para dizer, é um pobre de espírito. Porque não tem como o ser humano viver sem a dependência de Deus. Não tem como o ser humano fazer nada sem o auxílio do Senhor Jesus, sem o nosso Deus. A emanência que vem dele é a ação de um ser humano quando o outro vê o próprio Senhor Jesus na vida dele.
Sem o Senhor Jesus nós não somos nada. E feliz aquele que entende total dependência do nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2.2, o pobre é aquele que está vazio de si mesmo. Ao dizer bem-aventurado aos pobres de espírito, Jesus estava confrontando a forma incorreta de ensinamento dos fariseus e mestres da lei. Os fariseus eram orgulhosos ao extremo e consideravam justos de que nada necessitavam. Quando o Senhor Jesus disse essa palavra, Jesus estava confrontando os fariseus. E quando a gente fala assim dos fariseus, tanto os fariseus como os escribas, meus irmãos, claro que dentro os fariseus, me fugiu a palavra agora, não vamos generalizar, nem todo fariseu fariasismo, esqueci a palavra. Nem todo fariseu, meu irmão, era também uma pessoa ruim. Como hoje a gente fala, ouve-se muito nas mídias, o pastor fulano de tal fez aquilo, aquele pastor aconteceu aquilo outro, e aí dá uma generalizada. Nem todos os pastores, meus irmãos, são ruins como o povo fala, como aparece na mídia. Então não podemos generalizar toda uma classe diante apenas da ação de uma pessoa. Então, o costume dos fariseus, dessa classe dos fariseus, eles eram orgulhosos por eles serem estudiosos da lei, por eles saberem muito, por eles serem respeitados. Então eles se achavam prepotentes, se achavam orgulhosos. Então quando o Senhor Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que são totalmente dependentes de Deus. Tópico 3, Jesus, nosso maior exemplo de humildade. A humildade na vida de Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo. Ele desceu do seu trono real, esvaziou-se completamente e se fez um de nós. Tudo isso para nos ensinar o caminho da comunhão com o Pai. O Senhor Jesus deixou o trono de glória para descer aqui na terra e se fez carne e osso, se fez humano para habitar com nós e nos redimir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o maior exemplo, tem vários, mas um dos maiores exemplos de humildade é que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, lavou os pés dos seus discípulos. Até mesmo de Judas, que futuramente iria fazer aquilo que o fez e que foi para o seu próprio lugar. O maior exemplo de humildade foi o nosso Senhor Jesus. Em tudo, até no seu nascimento, não veio nascer como um rei, como era de direito e merecia, mas nasceu em uma manjedoura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E com isso, Jesus nos deixou um grande legado de humildade. Conclusão, a primeira bem-aventurança apresenta o caminho da felicidade e humildade. E é sobre essa qualidade que todas as demais se apoiam. A felicidade começa na humildade. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. E não se esqueça, o alicerce para uma vida feliz com o nosso Deus é a humildade. Deus te abençoe e até a nossa próxima lição, querendo Deus.